Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui é a Aline Bossi e eu vim compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje, que está em 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 3, que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me importaria. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o amor, sobre a prática do amor. E para falar com vocês sobre isso, eu quero citar uma passagem da Bíblia que eu não vou ler, mas eu vou só compartilhar com vocês, que é a passagem que fala da parábola do samaritano. Lá naquela parábola, naquela passagem, um dos doutores, mestres da lei, vai questionar Jesus a respeito da vida eterna, da salvação. E ele chega e pergunta para Jesus, como que eu faço, né? Como que eu faço para conseguir a vida eterna? E aí Jesus responde para ele, está na lei, né? E aí ele fala, a passagem fala que ele responde, sim, a lei diz, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala pra ele, correto, é isso mesmo. Aí ele questiona, ele fala assim, tá, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola pra ele. E a parábola fala assim, que num certo dia um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e ele é assaltado ali no meio do caminho. E os assaltantes espancaram, levaram tudo, espancaram ele e deixaram ele lá desfalecido. E aí na parábola Jesus fala que depois que isso ocorreu, passou ali um sacerdote. E o sacerdote olhou à distância e não ajudou e foi embora. Depois veio o levita. Também passou a distância, olhou a situação e não quis ajudar, foi embora. E aí ele fala que depois disso, na sequência, veio um samaritano, um homem samaritano. E a Bíblia fala que os samaritanos, eles não eram muito amigos dos judeus, não. Que eles tinham uma certa rincha, vamos dizer assim. E só que aquele homem samaritano parou lá. E na parábola fala que ele foi lá, limpou lá os ferimentos dele, fez curativo, pegou aquele homem e levou para um lugar, pediu para que um homem daquele lugar, um hotel, vamos dizer assim, cuidasse dele e pagou todas as despesas para que fosse feito todo o cuidado com aquele homem. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, então, quem é o próximo nessa situação? E aí o doutor da lei fala, o próximo foi aquele que agiu de misericórdia com o homem, né? Aí Jesus fala, sim, é isso mesmo, você está correto, então faça o mesmo. Então, irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Por quê? Porque nós, quando olhamos uma situação dessa, essa parábola, nós pensamos assim, puxa vida, o sacerdote passou lá, viu a situação à distância e não fez nada. O sacerdote, naquela época, a lei proibia, né, de tocar em cadáver, porque se o sacerdote tocasse no cadáver, ele era considerado como um imundo, ele se tornaria imundo. Então, nós olhamos para essa situação e pensamos assim, poxa vida, o sacerdote era um homem de Deus, um homem que buscava santificação, que trabalhava no templo, na casa do Senhor. Depois passou ali o levita, e também viu toda aquela situação e não ajudou. Um levita, uma pessoa que faz a obra de Deus, como que passou ali e não ajudou? E o samaritano,
que agiu de misericórdia, que era considerado como um inimigo, uma pessoa ruim, né? E foi ele quem ajudou. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. Por isso que hoje eu vim compartilhar essa palavra que o Senhor me deu com você, essa palavra que o Senhor me deu com vocês, porque é muito necessário que exista o amor entre nós. É muito necessário, é muito importante, é essencial. Porque se não houver o amor, de nada adianta. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no versículo 1, como eu li para vocês agora há pouco, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, você seria como um metal que soa e como um sino que tine. Isso quer dizer o quê? Que se não há amor, nós só servimos para fazer barulho, mas por dentro nós estamos vazios e de nada adianta. Então é considerado como o quê? Como um sino, aquele que só faz barulho, que só fala, que só prega, mas não vive aquilo que está falando. E eu não tô falando de pregar, não tô falando de pregador da palavra, eu tô falando de todos nós. Porque não adianta nada nós falarmos, não adianta nada eu estar aqui só falando para vocês. A palavra veio para mim também, então não adianta só falar, nós temos que praticar, porque senão nós seremos só uma lata vazia que só faz barulho. E eu quero ler aqui para vocês, rapidamente, tá? Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim, ó: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, não se engane, que eu não me engane, mas que eu não seja, ou você não seja somente ouvinte da palavra, mas que nós também, ou então somente falarmos a palavra, mas que nós sejamos praticantes dessa palavra. Não é só falar, é viver. Amém? Muitas vezes nós nos preocupamos com poder, com dons, e isso é legal, isso é importante, né? Muitas vezes nós nos preocupamos em ter o conhecimento, que é importante, como eu falei ontem, é importante orar? É importante ter conhecimento da palavra? É. Mas, além de orar, de jejuar, de ir na igreja, de falar em línguas, de ter dom de visão, de ter dom de profecia. Além de tudo isso, o mais importante de tudo isso é ter o amor, porque se você não tiver amor, você pode falar em línguas, pode revelar, pode fazer o que você quiser, mas vai ser apenas uma lata vazia que só faz barulho, mas por dentro é vazio. E não é isso que Deus quer de nós. Não é somente amar os nossos familiares, porque isso aí é super fácil, é muito fácil. É muito fácil para mim amar os meus filhos. É muito fácil para mim amar o meu marido, amar a minha mãe, amar os meus irmãos. É muito fácil. Mas e os nossos inimigos? Aí é complicado, né? Então tem muitas pessoas, muitas vezes, que nós vamos ter que orar e pedir para Deus para amar essa pessoa, mas nós temos que amar, nós temos que colocar na nossa cabeça que nós temos que amar. Por quê? Porque Jesus, quando ele morreu lá na cruz, a Bíblia não fala que ele morreu na cruz somente pela mãe terrena, né, dele, aquela que gerou, a Maria. Ele não morreu somente por ela. Ele não morreu somente pelos 12 discípulos dele. Ele não morreu só pelas pessoas que estavam ali próximas dele, Maria Madalena, enfim. Ele não morreu só por aquelas pessoas. Ele morreu para todos. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja,
Deus amou o mundo que entregou o seu Filho para morrer por todos nós, pelo mundo inteiro, por todos nós da terra. Não somente para aqueles que estavam mais próximos dele. Então, nós temos que amar não somente aqueles que estão próximos de nós. Nós não temos que ser imitadores de Cristo. Cristo amou a todos. Então, nós temos que amar a todos. E se eu não consigo amar uma pessoa, eu tenho que orar e pedir para Deus para amar. Porque senão, eu não vou conseguir cumprir aquilo que Deus tem para minha vida. Então, amar, eu anotei aqui que amar também, como a Bíblia fala, amar o próximo como a ti mesmo, amar também tem a questão do perdão, né? Porque muitas vezes nós não queremos o perdão de Deus. Então, se nós queremos o perdão de Deus, nós também temos que perdoar o nosso próximo. Então, se alguém fez algo ruim para mim ou para você, nós temos que perdoar. É difícil, mas como eu já falei, pede ajuda para Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa próxima de mim e eu falei assim, é engraçado, né? Quando nós passamos por uma situação difícil, é que nós vemos as pessoas que estão com a gente, né? E muitas vezes dá para contar nos dedos de uma única mão e não são todos os dedos. São poucas, eu comentei. Porém, eu penso assim, que muitas vezes a pessoa que não me ajudou, não é porque eu tô falando de mim, mas isso serve para todos. Muitas vezes a pessoa que não nos ajuda, que não nos ajudou, não é porque ela não queria, mas é porque de repente ela não podia. Ou muitas vezes ela nem sabia que eu e você estávamos precisando de uma ajuda, ou simplesmente ela não ajudou porque ela não quis. Mas isso serve de lição para mim e para você, para quando nós estivermos bem. Então quando eu estiver bem, eu vou fazer o mesmo com a pessoa? Não. Quando eu estiver bem, quando você estiver bem, eu vou ajudar, eu vou fazer. Se aquela pessoa precisar, eu vou fazer por ela. E se ela não precisar e outro precisar, eu vou fazer pelo outro. Por quê? Porque a atitude que a pessoa tem com você não vai definir quem você é. Então, nunca olhar, porque se fulano não fez, eu também não vou fazer. Porque eu vou me vingar, porque quando eu precisei, ele não me ajudou. Não, nós, como filhos de Deus, nós temos que olhar para as pessoas com olhos de amor. E as atitudes das pessoas não devem definir quem sou eu, quem é você. Amém? Então, nós temos que escolher exercer esse amor. Lá em 1 Coríntios 13, que é a passagem que eu li, mas eu vou ler aqui o versículo 4 ao 8. Que diz assim, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga, não aceita injustiça, mas concorda com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, olha só, serão cessadas. Havendo línguas, essas cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Amém? Mas o amor, ele nunca vai acabar. Então, como eu falei anteriormente, é bênção de Deus ter conhecimento? É bênção de Deus ter dons, falar em línguas, ter visões, enfim, é bênção. Mas que o amor se sobressaia acima de todas essas coisas.
A salvação, como lá o doutor da lei perguntou para Jesus, como que eu faço para conseguir a vida eterna? Como que eu faço para ser salvo? A salvação, ela não é só amor, né? A salvação, a Bíblia fala que a salvação, ela vem por meio da fé. Por meio da fé em Cristo, ou seja, a salvação veio por meio da fé, por meio da fé, da crença de que Cristo morreu por nós. Amém? Nós temos que crer que Deus enviou Jesus aqui nessa terra para morrer por nós, para nos justificar dos nossos pecados. Essa é a salvação, por meio da fé. Porém, a fé sem as obras é morta. E as obras vêm de onde? Do amor. Então, que hoje nós venhamos a entender a importância de praticarmos esse amor. Amém? Eu quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra abençoada que falou ao meu coração e eu creio que vai falar ao coração de muitos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço, Pai, que o Senhor venha entrar nos nossos corações, no coração desta pessoa que está assistindo, Senhor, esse vídeo, e que o Senhor venha trabalhar de forma sobrenatural, trazendo cura, trazendo transformação, Pai, mudança de atitudes e colocando amor, Pai, amor nesse coração, Pai. Em nome de Jesus, porque aquele que crê que Cristo morreu por nós, aquele, Senhor, que tem fé no Senhor, ele precisa ter amor, Pai. Que nós, Senhor, venhamos a ter esse amor, não somente pelos próximos de nós, pelos nossos familiares, por aqueles que moram dentro da nossa casa, mas pelos nossos inimigos, pelos nossos vizinhos, até por pessoas, Pai, que moram longe de nós, em outros países, enfim, nós temos que amar, Pai, nos ajuda, porque nós precisamos de Ti para poder praticar esse amor, porque nós sabemos, Senhor, que não é só uma questão de sentimento, Pai, mas é uma questão de decisão. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu digo hoje, eu declaro que eu decido amar, Senhor, e que assim seja, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que está assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, Deus abençoe.